são irresistíveis, têm diversos tipos e sabores, e quem não gosta de um cupcake ou de um pedaço de bolo, o problema não está em gostar, e sim em exagerar e comer demais. Para os profissionais da área da saúde, uma boa dica é saber controlar o desejo. Mas, afinal, como é possível ter uma alimentação saudável sem deixar de comer algumas dessas delícias? E a fruta que era madura. E em pleno século XXI, onde as pessoas estão cada vez com menos tempo para desempenhar várias tarefas e com o corre-corre do dia a dia, sabemos que muitas vezes não nos alimentamos corretamente. Segundo a nutricionista Luciana Segato, isso pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. A mudança, esse corre-corre na vida das pessoas, tornou a alimentação saudável até um desafio. Então, assim, quando a gente abusa de alimento industrializado, quando a gente tem a opção para lanches, para comidas prontas, a gente vai estar contribuindo, prejudicando a nossa saúde, né? Aumentando o risco de doenças. A obesidade é uma delas. Então a gente sabe que mais da metade da população brasileira ela é obesa. Então a cada 2 pessoas, uma está acima do peso. Obesa não, acima do peso. Uma a cada 2 pessoas está acima do peso. No Brasil, isso é um dado alarmante. E a obesidade ela predispõe a inúmeros outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, câncer, entre vários outros problemas que a pessoa ela vai acabar ficando exposta, né? Então, assim, a partir da alimentação, da prática de exercício físico, no estilo de vida mais saudável, ela consegue minimizar esse impacto na saúde, né? E para ter uma alimentação saudável, é preciso, acima de tudo, estar disposto em cuidar da saúde. Já que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 17 milhões de brasileiros sofrem de pressão alta e cerca de 420 morrem por ano por alguma doença cardiovascular. A OMS também aponta que 95% dos casos de hipertensão são causados pela má alimentação e consumo excessivo de sal. E a prática de atividades físicas pode ser mais um aliado para cuidar da saúde. Prova disso são as academias que estão cada vez mais com alunos em busca de qualidade de vida. Ou de pessoas como o seu Ademar, que aos 73 anos pedala cerca de 20 quilômetros por dia, atividade que ele faz com a esposa. Além disso, ele tem outras formas de cuidar da saúde. Laranja, como todo dia eu media laranja, banana, mamão e maçã. Acha que isso tudo que o senhor faz contribui para a sua saúde? Acredito que sim. Muito bem. Eu me sinto bem. O dia que eu não ando de bicicleta parece que falta uma coisa, né? Já seu Valdenir também faz questão de cuidar da saúde. Como muitas frutas, né, verduras, então cuido da minha saúde, porque na minha idade hoje tem que cuidar. Então, né, nós comemos muito legumes, muitas frutas e cuido demais. O que não pode faltar no seu cardápio? No meu cardápio não pode faltar, no caso, a laranja eu gosto muito, banana eu gosto muito, melancia, então essas coisas que eu gosto. Eu busco comer bastante frutas, né, principalmente no intervalo das refeições. E tentar inserir aqui, né, como aqui no mercado tem aqui, né, muitas verduras e, enfim, busco essa parte. Evitar um pouco também de comer muito pão, né, que era uma coisa que tinha bastante costume de comer. Hoje em dia já como bem menos. E carne gordurosa também. Esse tipo de cuidado, sim. Sabe que é importante cuidar, né, até para prevenir algum tipo de doença, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que a alimentação ela reflete em todo o nosso organismo, né? Até na nossa disposição e tudo mais. Então, acho que é muito importante ter esse cuidado. E não são apenas as frutas, verduras e legumes que não podem deixar de fazer parte do nosso cardápio. Outros produtos são indispensáveis no dia a dia. A questão das proteínas, fonte de carnes magras, frango, ovos, peixe. Então, os laticínios também são uma fonte de proteína. Procurar na versão desnatada ou semidesnatada. Então, para a população em geral, você está falando, né? Para os adultos. Os carboidratos, então, preferência para aqueles cereais integrais, o arroz, o pão integral, que são melhores do que a versão refinada, né?
frutas e verduras, de preferência mais da estação, o mais natura possível, temperado com azeite de oliva. Então cada grupo desse ele tem uma função específica no nosso corpo. E todos eles têm que fazer parte da nossa alimentação diária. Então, jogar ao longo das 6 refeições por dia, porque tem que estar se alimentando de 3 em 3 horas, fazer a jogada com esses grupos alimentares, está garantindo uma boa alimentação. Outro fator importante para uma boa alimentação é saber identificar o que consumir, já que existem diversos tipos de produtos que são indicados para emagrecer. Então, saiba o que são os produtos chamados lights e os diets, indicados para pessoas que têm diabetes, por exemplo. Então, alimentos diet eles são destinados a pessoas com problemas específicos. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela tem que ter restrição do açúcar na alimentação. Então, o diet ele é um alimento próprio para aquilo. Ele é isento do açúcar, no caso, ou isento de sal. Então, o diet ele é destinado para aquelas pessoas com problemas alimentares específicos. O light não, ele já é um teor reduzido de algum nutriente. Por exemplo, um iogurte light, ele pode ter menos gordura, pelo menos uma redução de 25% em relação ao original, né? Então ele pode ser reduzido em gordura, estou usando em vez do leite integral ou leite desnatado, ou pode ser de açúcar, ou pode ser de algum outro nutriente, então ele é reduzido. Então é indicado para aquelas pessoas que querem, controlar de alguma forma, mas que não tem aquela restrição de eu não posso comer. A seguir, mais informações sobre como ter uma alimentação saudável. O BC volta já. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? É um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém. Me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Estamos de volta. Em Balneário Camboriú, os alunos da Rede Municipal de Ensino também cuidam da alimentação e, através do Conselho de Alimentação Escolar, vinculado à Secretaria de Educação, as nutricionistas preparam o cardápio que será servido na merenda dos alunos. E para que tudo saia direitinho, são as merendeiras que precisam passar pelo curso de capacitação. Cerca de 250 merendeiras participaram do curso de capacitação que foi realizado no auditório do Centro Educacional Vereador Santa. Como Marília, que está há 10 anos na profissão. Chegamos na escola, no núcleo, 7 horas, fazemos o lanchinho deles, né? E é maravilhoso. Olhamos o cardápio, vemos o que vai ser servido no outro dia, quando é na segunda-feira, se é para fazer o pão, fazemos o pão e depois já começamos a preparação da alimentação do almoço. E aí fazemos salada, olhamos direitinho, nós fazemos o cardápio certo, como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias é um cardápio diferente. Eu amo de coração mesmo fazer isso, porque eu tive meus filhos, eu cuidei muito bem dos meus filhos, então é muito gratificante para mim. Eu amo o meu serviço. Com certeza. Então, desde o início, né, os núcleos, eles têm um cardápio específico, as escolas têm um cardápio específico, o Programa Mais Educação tem um cardápio próprio. Então, todos esses cardápios, eles têm a alimentação saudável como a base, né? Os princípios de uma alimentação saudável, que é alimentos o mais natural possível, incentivando as crianças a comer frutas e verduras, que a gente sabe que a tendência hoje em dia é cada dia reduzir mais, né? E com fontes boas de proteína
e carboidratos bons também. Então a gente tenta incentivar isso nas crianças, é de pequeno que se torce o pepino. Então ali na infância a gente estimula, durante esse treinamento a gente aproveita para falar com as cozinheiras para elas estimularem esses bons hábitos nas crianças, né? Como a nutricionista falou, é importante para elas estarem usando a mesma linguagem e usar os mesmos métodos em todas as unidades. E o Conselho, ele é parceiro das nutricionistas, né, da Secretaria da Educação, já que esse Conselho ele existe para fiscalizar a verba que vem do governo federal e, além da verba, a gente fiscaliza todas as unidades e cobra da Secretaria da Educação a qualidade, né, que é exigida pelo PNAE e vê as condições das cozinhas e senta junto com a Secretaria e traça um plano de ação apontando as não conformidades para eles. E para auxiliar a população nas questões que envolvem a segurança alimentar e nutricional, a cidade possui um conselho formado por representantes do governo municipal e da sociedade civil organizada. Segundo o presidente do CONCIAN, Nairo Adão Peixoto Ribeiro, o órgão atua em diversos segmentos. O CONCIAN nessa cidade é um conselho deliberativo, ele indica, por exemplo, para a vigilância sanitária, visitar locais que estão com impropriedade em relação aos alimentos, que não têm condições de consumo humano, e outras atividades voltadas à segurança alimentar. Podemos sugerir, por exemplo, que se inclua na alimentação escolar a maçã, um exemplo específico, se não tem essa maçã. Graças a Deus o município tem esse alimento, eu estou dando como exemplo nesse momento. Então o Conselho ele indica, ele delibera que aconteça aquele fato, aquele ato em benefício da segurança alimentar das pessoas, né? O Conselho ele preserva nessa cidade, fiscaliza como um todo, de forma social, fiscaliza de forma social, os direitos das pessoas, direito à alimentação adequada e saudável em quantidade, sem prejudicar outros direitos sociais que a pessoa tem. Já para que a população possa colaborar nas questões voltadas à segurança alimentar e nutricional, vai ser realizada em Balneário Camboriú, no dia 15 de abril, mais uma conferência municipal. O evento será no Centro Comunitário Casa da Sogra. Eu já quero deixar um convite para toda a população ir lá participar, discutir e levar ideias no sentido de segurança alimentar. Recentemente nós tivemos aí uma grande preocupação com a água, a questão dos transportes paralisados e não chegar os alimentos nos grandes centros de consumo, e isso vai ser discutido amplamente lá. Mais a questão do agrotóxico, né? A questão do contrabando do agrotóxico nas divisas de Santa Catarina. Vai ser discutido também aqui, por exemplo, o pão leite amigo, que é servido pelo município para em torno de 16 mil alunos da rede municipal. Temos que fazer um levantamento, temos que fazer um reestudo na qualidade nutricional desse alimento, se realmente é válido distribuir o leite e o pão para as crianças. Será que não está faltando ferro também? Será que não está faltando alguma vitamina que as crianças precisam? E para você que ficou triste pensando em como fazer para saborear algumas das delícias mostradas no início desta reportagem, sem prejudicar a sua saúde, a nutricionista dá algumas dicas. Não precisa passar o resto da vida se restringindo a uma alimentação muito certinha e ficar assim, a quantidade que tu vai comer que vai determinar o risco que você está se submetendo. Então um chocolatinho no final de semana, uma sobremesa, não tem problema nenhum. O problema é quando você torna isso um hábito. Todo dia depois do almoço tu tem que comer aquele chocolatinho, daí tu já está tornando um hábito. E no final da semana tu comeu uma barra inteira, né? Então, assim, jogar com isso. O que importa não é a exceção, é a regra. O perigoso é tu tornar aquilo uma regra.